Você com certeza já ouviu falar de pipelines, mas você entende bem esse conceito? Já viu alguma rodando na prática? Entende como a gente faz para identificar erros e corrigi-los? Então, se você ficou curioso, segue esse vídeo até o final para ver isso e muito mais. O termo pipeline em inglês significa tubulação, como essa que a gente vê aqui na figura. Porém, quando a gente está falando em relação à implantação de software, a gente pode pensar como se fosse uma esteira, como essa daqui, onde passos vão sendo executados para atingir um determinado fim. Isso porque a pipeline basicamente é um fluxo de atividades que podem ser executadas tanto em paralelo quanto sequencialmente, visando um determinado resultado. Normalmente a gente utiliza pipelines para implantar software em diversos ambientes, como por exemplo um ambiente de testes ou mesmo de produção. No entanto, é importante dizer que a gente pode usar esses mesmos conceitos de pipeline para executar outras ações, como por exemplo, obter dados de alguma fonte, realizar backups de informações, gerar relatórios, disparar e-mails, enfim. Basicamente qualquer coisa pode ser feita utilizando esse conceito de pipeline, mas aqui no vídeo eu estou tratando especificamente das pipelines para implantação de software, beleza? Na imagem a gente vê uma pipeline bem simples com apenas 3 estágios, o estágio de build, teste e deploy. Então basicamente está construindo a nossa aplicação, testando para ver se tem algum tipo de problema e após os testes serem executados com sucesso é feita a implantação em algum ambiente. Nessa figura a gente já tem uma pipeline mais complexa. E aqui aparece um conceito importante, que é o controle de versionamento. Então a gente pode ter o nosso Git da vida lá no GitHub, no GitLab ou qualquer outra ferramenta. E com esse código a gente pode construir a nossa aplicação, executar testes unitários, por exemplo, fazer a implantação em um ambiente de testes aqui nesse passo de deploy, realizar algum tipo de teste lá já nesse ambiente, né, com a aplicação implantada. Estando tudo ok, a gente pode fazer o deploy para produção. E a partir daí a gente pode estar coletando métricas, né, da aplicação rodando e sempre fazendo novas validações. É importante dizer que durante uma pipeline a gente consegue obter vários feedbacks que podem ser interessantes tanto para a gente melhorar a qualidade da própria aplicação, como por exemplo, quando falha um teste unitário, a gente já sabe que tem que ser feita alguma correção, como também para melhorar o nosso processo. A gente consegue, por exemplo, identificar passos que estão demorando muito para serem executados e pensar em modos mais eficientes de fazê-lo. Então, fiquem sempre atentos com isso. A pipeline é uma fonte rica de informações para a gente melhorar a nossa aplicação e também o nosso processo de automatização da implantação dela em algum ambiente. Agora eu vou tratar de alguns termos mais específicos que a gente pode observar durante uma pipeline. O primeiro é o stage ou estágio. Cada estágio representa um degrau que a gente vai subindo para chegar no nosso objetivo. A gente pode pensar no estágio como sendo um agrupamento de atividades que possuem um significado semântico semelhante e que podem ser executadas em paralelo. Por exemplo, no caso de testes, a gente pode ter os nossos testes unitários, testes de integração, testes de qualidade de código, entre outros. E cada um desses testes pode ser uma atividade que a gente está executando, por exemplo, em paralelo, para ser mais eficiente. Notem que todas essas atividades que eu citei possuem um significado semântico semelhante, que é verificar algum ponto de qualidade da nossa aplicação. Em geral, a gente também pode pensar que os estágios tendem a ser sequenciais, né? Então, por exemplo, primeiro eu vou construir minha aplicação, ver se ela está compilando certinho e só então eu vou executar os diversos tipos de testes. Uma vez que esses testes foram executados com sucesso, aí a gente pensa num próximo estágio que seria o estágio de implantação. O que eu quero dizer é que os estágios têm um significado lógico ali na nossa pipeline, né? E em geral eles dependem do resultado de outros estágios anteriores. Então, por isso que é estabelecida uma certa sequência lógica entre os nossos estágios. Como eu falei, cada estágio é um agrupamento de atividades. Essas atividades também são comumente chamadas de jobs. Então, novamente, cada job, cada atividade é um passo a mais que a gente está dando para atingir o nosso objetivo final. Então, pensando que a gente tivesse, por exemplo, uma pipeline para construir um robozinho, um dos passos, por exemplo, seria colocar a cabeça
mexa no robô, né? Outro poderia ser colocar os braços, outro colocar as pernas, outro verificar que está tudo encaixado direitinho. Então é importante ter essa consciência que cada atividade é importante para o nosso resultado final. Porém, a gente vai ver que nem todas as atividades necessariamente têm que ser executadas com sucesso. Eventualmente, a gente pode permitir que alguma atividade que não seja tão essencial seja executada com falha e mesmo assim não impeça o nosso processo de continuar. Porém, atividades que são essenciais devem fazer com que toda essa nossa linha de produção pare imediatamente para que não gere um resultado ruim lá na frente, né? Então, por exemplo, se nossa aplicação não passou nos testes, não faz sentido colocar ela em produção para que depois os clientes sejam prejudicados com isso. Detalhando um pouco mais o job, ele é qualquer procedimento que possa ser executado por alguma ferramenta, como por exemplo GitHub Actions, as pipelines do GitLab, o Jenkins ou qualquer outra ferramenta. E aí a gente já começa a perceber que as pipelines nada mais são do que algum código que vai estabelecer quais são as atividades que têm que ser executadas. É importante dizer que o job pode ser executado tanto automaticamente, então por exemplo, quando a gente faz um commit lá e dá o push lá para o nosso repositório, o próprio GitLab ou o GitHub já executa aqueles jobs, mas também podem ter jobs que vão ter que ser autorizados, vamos dizer assim, pelo usuário, né? Então o usuário vai ter a liberdade de escolher quando esse job vai rodar. A pipeline pode estar em execução e algum dos jobs, quando chega nele, fica lá parado esperando que o usuário dê a ordem para que de fato aquele job seja executado. Normalmente, todas essas ferramentas que eu citei utilizam containers para executar os jobs. E cada job pode ter uma imagem base diferente. Por isso que é muito importante você conhecer o Docker e como construir imagens. Então eu deixo aqui na referência uma série sobre o Docker que vai te ensinar tudo isso. E essa flexibilidade de poder utilizar uma imagem para cada job é bastante interessante porque vai permitir que essas imagens tenham somente aquilo que é realmente necessário para executar aquele job, né? Então, por exemplo, posso ter uma imagem lá do Gradle, que tem o Gradle para construir a minha aplicação. Posso ter uma ferramenta que tenha o kubectl para implantar a aplicação num cluster Kubernetes. Então, com isso a gente consegue criar imagens bem específicas para cada passo, caso a gente queira, ou a gente já pode utilizar imagens existentes, né, específicas que também atendam. Então, só para deixar claro alguns exemplos de job, a gente tem a implantação da aplicação, a execução de testes, a construção da aplicação. Como eu falei, dependendo da aplicação, pode ser interessante obter algum dado para fazer essa implantação, então esse pode ser outro job. Aqui, a imaginação é o limite. Já vimos os conceitos, então agora sem mais enrolação, bora para o GitLab ver como que isso fica na prática. Para quem não conhece, esse é o GitLab. É a ferramenta que eu mais utilizo para criar minhas pipelines, mas todos os conceitos que eu vou apresentar aqui também servem para o GitHub Actions, para o Jenkins e para todas essas ferramentas, que elas acabam trabalhando de forma muito parecida. Basicamente, pessoal, a gente vai criar a nossa pipeline aqui nesse arquivo chamado .gitlab-ci.yaml. É esse arquivo aqui. A gente pode definir nossos estágios aqui, nossos stages, né? Como eu já expliquei, a gente já consegue incluir outros pedaços de pipeline aqui com include, né? O que facilita bastante a nossa vida. É mais ou menos como se fosse uma biblioteca num código fonte de uma aplicação que a gente importa, que já vai trazer algumas funcionalidades para a gente. E a gente vai definir os nossos jobs. Aqui, então, por exemplo, eu tenho um job, o release aqui é outro job, etc. Quando a gente bota para rodar, acontece isso daqui. São executadas as nossas pipelines, cada uma dessas aqui é uma pipeline. Então, se a gente clicar aqui nessa, por exemplo, a gente vai conseguir ver todos os nossos stages, que são essas caixinhas aqui, cujo título está em negrito. Então, eu tenho o stage de build, de teste, release, build docker, post-release e deploy. E dentro de cada stage, a gente tem os jobs que são executados nele. Então, por exemplo, aqui em teste, a gente tem esses 3 jobs diferentes aqui. E aqui já é importante observar o seguinte: quando um job da gente é executado com sucesso, aqui no GitLab ele fica com esse símbolo verde aqui de check, informando que ocorreu sucesso. Mas também, como eu falei para vocês, pode ter alguns jobs que a gente permita que ocorra falhas, sem que isso impacte na continuação da
execução da pipeline. É o caso desse ng outdated aqui. Daqui a pouco eu vou entrar nele e vou mostrar por que eu permiti que ele falhasse sem que isso parasse a minha pipeline. Outra característica que eu falei para vocês é que também existe a possibilidade de criar jobs que precisem de aprovação humana para serem iniciados, né? Então a gente consegue definir quando de fato esse job vai ser executado. Aqui a gente tem o ng audit. O GitLab até mostra para gente que é uma manual action, ou seja, uma ação manual que vai depender da nossa intervenção. Então eu poderia clicar aqui no run e aí de fato esse job vai ser executado. Os outros jobs aqui estão configurados para serem executados toda vez que eu fizer um commit e der um push aqui para o GitLab. Então nesse caso aqui todos eles foram executados com sucesso até o deploy no nosso cluster Kubernetes. Então eu vou comentar rapidinho sobre o que cada um desses jobs fazem aqui. No caso, eu tenho uma aplicação Angular criada com o comando ng-create. Então eu não fiz nenhuma alteração nela. Esse é só um exemplo para vocês verem como que a gente poderia implantar esse tipo de aplicação no Kubernetes. Lembra que eu comentei que a gente consegue importar, vamos dizer assim, trechos ou jobs já prontos de uma pipeline sem a gente precisar codificá-los aqui? Foi isso que eu fiz utilizando esse componente aqui. Basicamente, esse componente já tem diversos jobs definidos que são úteis para pipelines com aplicações do Angular. Quem tiver interesse aí no GitLab e em pipelines, comenta aí que eu posso fazer vídeos específicos. Aqui o foco é mais a gente entender o conceito de pipeline, por isso que eu não vou entrar tanto em detalhes. Então esse componente já definiu aqui para a gente alguns jobs, esses ng traço alguma coisa, né? Então ng build, ng lint, ng audit, outdated e ng sboom. Eu vou clicar aqui em cada um deles para a gente ver como que foi a execução. E aqui, pessoal, é interessante dizer que a gente consegue ter um log falando tudo o que ocorreu para a gente durante a execução desse job. Lembra que eu comentei que cada job era executado em um container com uma imagem base que a gente poderia definir? Nesse caso, os passos desse job foram executados num container que utilizou essa imagem aqui, ó. É importante dizer que, como é iniciado um novo container, o GitLab já fica responsável por clonar o nosso repositório dentro desse novo container que é iniciado. A gente consegue ver isso nessas linhas aqui. Uma vez clonado o repositório, começam a ser executados os passos que foram definidos lá no job. Nesse job em específico é executado esse comando aqui, npm-ci, que é responsável por construir a aplicação. Uma coisa interessante dos jobs é que a gente consegue gerar artefatos para a gente consultar depois. Aqui no GitLab a gente tem essa parte de Job Artifacts. A gente pode clicar em Download para fazer o download desses artefatos ou clicar aqui em Browse para navegar e ver o que foi criado. Então vou clicar aqui, tem um diretório dist, dentro dele o nome da minha aplicação, frontend-gitops, e aí basicamente tem a aplicação que foi construída. Se a gente clicar aqui em Browser, a gente vai ver os arquivos aqui que compõem a nossa aplicação. A gente consegue definir exatamente qual artefato que a gente vai armazenar. Eu não defini nenhum teste unitário nessa aplicação, mas esse próprio job já fica responsável por executar os testes e armazenar como artefato o relatório de testes. Porém, como nenhum teste foi executado, a gente vê aqui que ele não encontrou arquivos para armazenar como artefato. Mas essa é uma possibilidade bastante interessante, porque a gente poderia ter acesso aqui nos artefatos ao relatório de testes, informando qual teste passou, qual teste deu problema. A gente consegue ver nesses relatórios, por exemplo, o log do teste, né, falando o que falhou. Então, isso pode ser utilizado para melhorar a nossa aplicação, né? A gente já obriga a execução automática desses testes, pega esse relatório e consegue saber o que passou, o que falhou, o que tem que melhorar na nossa aplicação. Aqui, como não foi executado nenhum teste, então esse job foi considerado como sucesso. Porém, se tivesse sido executado o teste e falhado, esse job ia ser marcado como uma falha, né? E não ia prosseguir a execução dos nossos testes. Para a gente acessar os nossos outros jobs, ou a gente consegue selecionar aqui qual que é o stage que a gente quer ver os jobs, né? E depois eles vão aparecer aqui e a gente seleciona, ou a gente pode voltar lá na nossa pipeline e ver todos os jobs aqui e clicar direto neles, né?
O outro job que passou aqui nesse stage de build é o ng-lint. Então, basicamente, ele vai executar o lint na nossa aplicação. Novamente, lembrando que ele faz o clone do nosso repositório Git aqui, né, dentro do nosso container. Esse job especificamente usou a mesma imagem daquele outro job, mas poderia ser uma imagem totalmente diferente aqui. E como todos os nossos arquivos passaram no lint, foi considerado sucesso o job. O artefato, como eu falei para vocês, é algo que fica disponível para a gente acessar aqui na tela. Mas também é importante falar do cache. O cache ele é bastante interessante porque como são containers diferentes que vão rodar a cada passo, podem ser gerados arquivos num determinado job. Então, para os próximos containers conseguirem acessar esses arquivos gerados aqui no container, a gente pode usar um cache para que quando o próximo container for inicializado, ele consiga olhar nesse cache e pegar esses arquivos gerados. Então, nesse estágio de build aqui foi feita a construção da aplicação e o lint, né? Notem que, apesar de serem jobs diferentes, eles fazem sentido quando a gente está pensando em construir a aplicação, né? Ou seja, no build. Na sequência, a gente tem stage de teste para testar nossa aplicação de diversos modos diferentes. Então, a gente tem um audit, que é manual, que eu posso ou não executar, né? Nesse caso aqui eu não executei. Eu tenho o ng-sboom. Cliquei nele aqui. E aí é interessante a gente ver que ele faz o download do cache, ou seja, ele consegue recuperar os arquivos que já foram construídos nos jobs anteriores. Com isso, ele não tem que construir a aplicação toda novamente, né? Então, isso faz com que o nosso job seja executado bem mais rápido. E aí, ele vai gerar para a gente o sboom aqui da nossa aplicação. Para quem não conhece, a gente pode clicar aqui em Browse, Reports. E aí a gente vai ver que foi gerado um JSON aqui. Eu vou clicar aqui. O próprio GitLab fala para a gente que ele vai sair do GitLab para mostrar esse arquivo. Se você confia na fonte, aqui no caso eu confio, então eu vou clicar que sim, né? Vai mostrar o JSON para a gente. E aí, como eu estava falando, a sigla SBOOM vem de Software Bill of Materials, que a gente pode pensar como uma lista de materiais de software. Então ele vai armazenar um monte de informações sobre o nosso software, como metadados que tem aqui, né? Por exemplo, qual foi a versão do NPM utilizada para construir a aplicação, a versão do Cyclone DX, que é a ferramenta utilizada para gerar o SBOOM, vai ter informações sobre o componente gerado, no caso a nossa aplicação front-end GitOps. Aqui a versão dela está 0.0.0, mas a gente poderia trocar isso, colocar esse controle da versão gerada. Vai mostrar componentes como bibliotecas do Angular. E tem essa parte aqui de dependências. Vai mostrar todas as dependências do projeto, de quem elas também dependem. Com isso a gente sabe exatamente como foi construído o nosso software, consegue ter a listagem completa das bibliotecas. Isso é muito bom para a parte de segurança, a gente consegue identificar bibliotecas que podem estar expondo a nossa aplicação a bugs. A gente pode validar que a nossa aplicação está em conformidade com licenças de software, entre outras vantagens. Então é bastante interessante gerar esse SBOOM para as nossas aplicações. Voltando aqui nos nossos jobs, né? Tem esse job aqui, ng-outdated. Vou clicar nele, mas primeiro a gente consegue passar o mouse aqui em cima, ver que ele falhou, mas que ele está allowed to fail, ou seja, a gente está permitindo que ele falhe sem que ele interrompa a execução da pipeline. Então eu vou clicar nele. Ele mostra aqui para a gente que o job teve saída 1, ou seja, ocorreu algum erro. Ele tem também Job Artifacts. Vou clicar aqui. Novamente Reports. E aí tem um arquivo txt aqui, ng-outdated.txt. Basicamente, esse arquivo vai ter uma lista de bibliotecas que a gente está utilizando com a versão atual. Com a versão atual que a gente está utilizando de fato na aplicação, e ele mostra para a gente qual que é o latest, né, para cada biblioteca, ou seja, ele mostra qual é a versão mais nova de cada biblioteca. Então, por a gente não estar utilizando as versões mais novas, ele considera como outdated, né, ou seja, a gente pode pensar como defasado, ultrapassado, né.
É uma sugestão para que a gente atualize as versões. Então percebam que isso não impede que a minha aplicação de fato seja implantada, né? Mas é uma informação, por isso que esse job foi configurado para permitir a falha. Porém, é uma informação relevante quando a gente está pensando em manutenção de software, né? Já fica essa listagem lá disponível no GitLab. A gente já sabe que tem versões mais novas para as bibliotecas que a gente está utilizando e em algum momento a gente pode utilizar essa informação para atualizar essas bibliotecas para não ficar muito defasado, né? Expondo o nosso software a bugs ou falhas de segurança. O NG Audit, a gente pode startá-lo clicando aqui em Run, né? Ou eu posso clicar no nome do job e aí ele vai mostrar para a gente que esse job precisa de uma ação manual. Então, no caso, eu vou dar Run Job. Eu poderia passar variáveis aqui para ele utilizar nesse job, mas aqui eu não vou precisar, então vou apenas clicar em Run Job e ele vai começar a execução para a gente. O GitLab oferece alguns runners que ele chama, né, que são os responsáveis por de fato executar esse job, né? Então, nesses runners, que são máquinas, eles vão criar os containers e começar a execução dos passos que são definidos nesse job aqui. O GitLab ele possui um limite de horas, né, no plano gratuito, de quanto que a gente pode utilizar esses runners gratuitamente, e nos planos pagos ele, claro, já oferece mais horas, ou a gente pode até comprar especificamente horas que a gente quer utilizar. Uma dica legal é que se a gente tem um cluster Kubernetes, por exemplo, a gente pode registrar no GitLab runners e aí vai executar de graça para a gente, né? Porque aí roda dentro do nosso próprio cluster Kubernetes, a gente não depende desses runners que o GitLab oferece. Então ele executou aqui, ele falou para a gente que deu alguma falha, né? E aí isso é interessante, quando um job falha, a gente tem o log dele aqui. Então a gente consegue ir percorrendo esse log e vendo o que falhou. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente olhar, foram encontradas 15 vulnerabilidades, 6 de baixo risco e 6 moderadas. Ele mostra para a gente aqui, isso é um comando do npm, né, que a gente poderia executar para tentar corrigir essas vulnerabilidades. E aí foi criado aqui mais um report, ng-audit, e foi submetido como um artefato que a gente vai conseguir consultar aqui. Mas então, basicamente, porque tem essas vulnerabilidades, o nosso job falhou. Então aqui a gente poderia tomar uma decisão, né? Eu posso decidir que se houver alguma vulnerabilidade, eu vou impedir a execução do resto da pipeline. Porém, é importante dizer que às vezes pode ser identificada uma nova vulnerabilidade e ainda não ter uma correção, né? Então por isso que esse job aqui, ele tá manual, assim, para que os desenvolvedores, a equipe de desenvolvimento possa executar quando achar pertinente. E ele então não impede a progressão da pipeline. Vou clicar em Browse, Reports e novamente vou ver meu arquivo TXT aqui. Aqui a gente consegue ver um relatório do audit informando quais são os problemas, né? Aqui, por exemplo, tem uma severidade moderada no TAR nessa versão 7.5.1. Ele aqui aqui como que a gente poderia resolver esse problema, né? Então é bem legal essa possibilidade de executar esses testes e salvar os artefatos. Mas, novamente, esse job em específico acaba não impedindo a gente de fazer a implantação da nossa aplicação. Agora que a gente já viu todos esses jobs aqui daquele componente que eu comentei com vocês, eu defini também um job de release. Vou clicar nele, a gente viu que ele passou aqui, né? Tá verde. E aí, pessoal, basicamente o que eu estou fazendo é o seguinte. Eu estou utilizando esse semantic release aqui para que, com base nos commits que são feitos no repositório, ele determine automaticamente qual que é a versão da nossa aplicação. Isso está relacionado com um padrão chamado Conventional Commits, que é bastante interessante, né? Onde cada tipo de commit tem um significado específico. Eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas quem quiser saber mais também comenta aí que eu posso fazer um vídeo sobre ele. Mas para ficar claro, basicamente eu posso fazer um commit que a ferramenta já entenda que é uma nova funcionalidade na minha aplicação, ou então que é uma correção de bug, ou que é uma mudança arquitetural, né? Então com isso ele vai definir um número para minha versão. Então vamos supor que a gente comece na versão 1.0.0. E aí eu identifiquei um bug e eu faço um commit informando que é uma correção de bug. Ele próprio já consegue determinar que a nossa próxima versão vai ser a 1.0.1.
Agora, se fosse um commit de uma nova funcionalidade, ele ia colocar 1.1.0. E se fosse uma mudança arquitetural da 1.0.0, ele ia passar para 2.0.0. Basicamente é isso. Então, ele vai executar aqui o semantic release, vai mostrar tudo que está sendo feito aqui, né? E aí ele vai gerar um arquivo para a gente chamado version.txt. Esse version.txt ele vai armazenar para a gente como um artefato, né? Eu vou clicar aqui e mostrar para vocês. É um arquivo bem simples que basicamente vai ter a versão que ele está definindo para o nosso software com base nos commits. Então, no caso, a versão 1.5.3. Essa versão que foi gerada por esse job release, eu vou utilizar aqui no meu job build docker-image, né? Ou seja, com a construção da nossa imagem Docker, no stage build docker. Aqui é interessante que a gente pode ver que a imagem utilizada para executar esse job é essa Docker 2.24.0.5-CLI, ou seja, diferente daquela imagem utilizada nos primeiros jobs que a gente olhou. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou logar aqui no Docker Hub, né? Então dou um Docker Login. Vou pegar o conteúdo desse arquivo version.txt que foi gerado, jogar aqui nessa variável appversion e com base nisso eu vou conseguir gerar uma imagem com a tag que tenha essa versão aqui, né? Que é o conteúdo desse arquivo version.txt. E aí é interessante que eu criei um repositório lá no Docker Hub, vou mostrar ele aqui, que aí o GitLab publica a nossa imagem aqui. Então todas essas imagens aqui foram geradas lá no GitLab e publicadas aqui no Docker Hub. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu tenho um cluster Kubernetes e ele vai executar o container que vai rodar essa aplicação Angular aí, e ele precisa de uma imagem, né, para saber como criar o container. Então ele vai vir consultar aqui no Docker Hub, pegar uma dessas tags aqui que a gente vai configurar, e aí ele vai executar lá o container. Então eu fiz isso. É importante dizer que o próprio GitLab ele tem um registro interno dele. Eu poderia configurar meu job para publicar essa imagem lá mesmo. Porém, eu publiquei aqui no Docker Hub porque simplifica bastante. Esse é um repositório público, né? Então vai ficar mais fácil do Kubernetes acessar a nossa imagem aqui. Mas também é possível fazer o Kubernetes acessar o repositório do GitLab. Inclusive, eu recomendo essa prática. Então, minha imagem foi construída aqui com o comando docker buildx, né? Um detalhe interessante, eu estou utilizando aqui, eu estou forçando que a imagem seja construída com a plataforma Linux/Arch 64. Isso porque lá o meu cluster Kubernetes está rodando numa nuvem pública, no caso da OCI, né? Que é da Oracle. E essa nuvem tem um plano gratuito que permite que a gente rode nessas máquinas com essa arquitetura. Então fica, no caso para mim, tendo uma máquina só fica gratuito, né? Então para o exemplo aqui serve bastante. Mas mesmo que você utilizar mais máquinas, é interessante, se possível, você utilizar essa arquitetura, porque essas máquinas têm custo inferior às máquinas AMD64, por exemplo. Então forcei o Docker a construir essa arquitetura e ele já vai dar o push lá da nossa imagem, né? Ele mostra aqui tudo que ele foi fazendo, né, os passos, executando o meu Dockerfile, no caso eu tenho um Dockerfile aqui no repositório, e aí deu sucesso, né? Aqui note que não tem nenhum artefato gerado, aqui não foi necessário nenhum artefato. Na sequência eu criei um job de post-release, vou clicar aqui e falar o que ele faz. Basicamente, ele está utilizando a informação do version lá, naquele arquivo version.txt, e aí perceba aquilo que eu falei antes, né? Os stages, em geral, eles são executados numa certa sequência. Os jobs dentro do mesmo stage, eles podem rodar em paralelo sem problemas, o que agiliza a nossa execução. Mas, em geral, os stages eles têm uma certa ordem. Então, primeiro eu gerei lá atrás esse arquivo version.txt e depois eu fui utilizando nesses outros stages. Então, uma vez que agora eu já consegui construir minha imagem, publiquei ela lá no Docker Hub, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o comando sed para alterar esse arquivo aqui, chart/deployment. Basicamente, esse deployment.yaml aqui é um arquivo onde eu estou definindo como vai ser o deployment da minha aplicação lá no Kubernetes. Eu vou mostrar esse arquivo, mas é importante dizer que nesse arquivo eu vou informar qual que é a versão da imagem, né? A tag da imagem que a gente vai estar utilizando. Então, eu uso esse comando sed para pegar esse conteúdo aqui do version e colocar lá no deployment, substituindo
a tag da imagem. Com isso, no próximo passo, quando eu for de fato implantar a aplicação lá no Kubernetes, ele já vai estar utilizando essa nova imagem, né, e vai atualizar a minha aplicação lá no cluster. E aí, o que eu fiz aqui? Eu alterei esse arquivo deployment e já pedi para o próprio GitLab dar um git commit aqui nesse arquivo, né, para que ele fique salvo já no meu repositório. Então, aqui na minha máquina, se eu der um git pull, eu vou conseguir pegar esse arquivo já atualizado. É bastante interessante essa possibilidade de, dentro da pipeline, fazer um commit automatizado, né? Então aqui no caso eu coloquei que o username é gitlab espaço ci/cd, né? CI/CD de Continuous Integration, Continuous Deployment. Configurei um e-mail aqui, né? O próprio GitLab já toma alguns cuidados de algumas informações. Ele não mostra aqui no log, né? Para não expor dados sensíveis, né? A gente consegue configurar bem isso para algumas variáveis que a gente pode definir para que ele não mostre os dados, né, como senhas, por exemplo. E uma vez que ele fez o commit, ele dá o push e já fica essa atualização lá no meu repositório, né? Então eu atualizei esse arquivo que vai ser utilizado lá no Kubernetes e o último passo agora que a gente vai ter é o deploy de fato. Uma vez atualizado esse recurso, eu consigo implantar já com a versão correta. O job deu sucesso também, né? Aqui eu estou usando essa imagem que tem a ferramenta kubectl. Para quem não conhece o kubectl, tem um vídeo aqui para você aprender a mexer com ele. Ele é uma ferramenta bastante útil para a gente trabalhar no Kubernetes. E aí, olha que interessante. Eu consigo utilizar variáveis que eu criei no GitLab, como por exemplo essa kubeconfig, aqui nos nossos jobs. Nessa kubeconfig, eu coloquei as informações de como acessar o nosso cluster Kubernetes. É um recurso interessante, porém aqui já fica um ponto de atenção. Desse jeito que a gente criou a nossa pipeline, o GitLab é responsável por implantar a nossa aplicação lá no cluster. E para isso ele precisa ter as nossas credenciais de acesso. E aí, com o kubectl apply aqui, ele consegue aplicar tanto o deployment quanto o service. Tudo vai funcionar. Porém, uma outra estratégia é usar o GitOps. Quem não conhece o GitOps, tem um vídeo aqui também no canal para você entender como que ele funciona. E aí, a abordagem é diferente. Ao invés da gente empurrar, né, da gente dar um push para lá da nossa aplicação, no GitOps vai ter uma aplicação rodando no Kubernetes e ela vai puxar, né? Ela que vai acessar o GitLab, ver as diferenças e aplicar lá no cluster Kubernetes. Com isso fica bem mais seguro porque as nossas credenciais não precisam estar aqui no GitLab, por exemplo, né? E aí funcionou. Então eu vou voltar aqui nas nossas pipelines e mostrar que eu posso também manualmente startar uma nova pipeline. Eu vou fazer isso aqui, clicando em New Pipeline. Novamente eu posso colocar variáveis aqui, mas eu não vou definir nenhuma variável. Eu posso escolher qual que é o branch que eu vou utilizar, no caso já está selecionado o main. Poderia selecionar também uma tag com a versão, né? E vou dar New Pipeline. Então ele mostra aqui para a gente que a pipeline foi criada. Esse símbolo aqui indica que o job está running, né? Ou seja, que ele está sendo executado nesse momento. É importante dizer que, apesar daquilo que eu comentei, dos stages em geral dependerem dos passos anteriores, também é possível liberar o job para que ele já possa ser executado se ele não tem nenhuma dependência com relação a esses outros aqui, que é o caso do ng outdated. Então notem que enquanto esses dois estão sendo executados, o ng outdated também já está sendo executado. Nesse momento eu consigo já clicar nesses jobs, por exemplo o ng-lint, e ver, vamos dizer assim, ao vivo o que está sendo feito aqui, né? Como eu falei, tem também os related jobs aqui que são desse mesmo stage build aqui, né? Então esse aqui já deu sucesso, eu consigo clicar no ng build aqui e ver se também está sendo executado. No caso esse ainda está em execução, né? A gente já consegue ir acompanhando por aqui. Basicamente aqui esse aviso aqui no warn é só porque eu estou utilizando uma versão anterior do Node, né? Eu poderia atualizar aqui na minha imagem qual Node que está sendo utilizado para que de fato parem esses erros, né? Mas de qualquer forma deu sucesso aqui. Eu clicando aqui, eu volto lá na minha pipeline, é um jeito fácil também, né, de voltar na pipeline. O ng outdated falhou, como eu já mostrei anteriormente, está executando o ng sboom. Assim que ele terminar, vai para o release, para o build docker image, post release e deploy. Aqui é bastante interessante que a gente consegue ver os jobs que falharam, né? Aqui é a lista de todos os jobs.
cliquei no NGS Boom, ele deu sucesso. A gente consegue já ver o próximo stage, que é o release. Vou clicar aqui, ele mostra que já foi iniciado o job release. Sempre tem uma certa demora aqui no começo, né? Porque o GitLab tem que startar lá o runner e aí ele vai startar o container. Então tem um delayzinho entre iniciar o runner e de fato serem executados os passos do job. Uma curiosidade é que ele mostra o nome do runner que está sendo executado, né? Então aqui passou tudo com sucesso. Ele definiu lá a versão para gente. Depois do release vem o build Docker. Ele vai mostrar que está em execução aqui. Posso clicar aqui. Então ele está construindo a nossa imagem. Esse job de construção é o que mais demora. Está executando agora o último passo do nosso Dockerfile. E aí finalmente terminou, né? Aqui a gente consegue ver a tag que foi gerada lá, 1.5.4. Então eu vou voltar aqui no Docker Hub. Vai mostrar que foi enviado para o Docker Hub há 1 minuto atrás. Então, de fato, a gente vê aqui o GitLab que gerou essa imagem. No caso, como eu rodei uma pipeline sobre um commit que já estava lá no repositório, ele acabou gerando com o mesmo número que já tinha a 154. Então, ele acabou sobrescrevendo a imagem que já estava lá. Mas se a gente fizer um commit usando o conventional commit, que eu comentei com vocês, ele vai atualizar de acordo com o tipo de commit que a gente fez. Na sequência aqui ele tem o post-release, vamos dar uma olhada nele. Aqui ele vai dar um erro, né? Mas eu permiti que falhasse esse pipeline, que falhasse esse job, porque como gerou o arquivo lá com o mesmo version, não teve alteração nenhuma para o Git conseguir fazer o commit, né? Então a gente vê aqui nothing to commit, working tree clean, por isso que falhou. Mas aí ele vai lá para o nosso deploy e aí ele consegue fazer o deploy aqui para gente. Então basicamente ele usou kubectl apply. Vou agora lá no Lens mostrar a nossa aplicação rodando. Aqui no Lens a gente consegue ver que tá esse pod aqui, front-end-gitops, rodando, né? Tá verdinho. Ele mostra aqui que tem 3 minutos que esse pod foi colocado para rodar, né? A gente consegue ver informações dele aqui, quando que ele foi criado, etc. E eu também criei um service, um arquivo service.yaml. Aqui em Network a gente clica em Services. A gente vai ver aqui o nome do serviço, que é frontend-gitops-service. Ele é do tipo Load Balancer aqui. Então esse tipo de serviço é bastante interessante, porque o Kubernetes consegue conversar direto lá com a nuvem da OCI e já criar um Load Balancer para a gente lá na infraestrutura. Com isso, ele vai mostrar aqui para a gente um external IP. Vou clicar aqui no meu serviço e vou pegar esse external IP aqui. 137.131.198.200. Agora eu colo aqui no meu navegador e ele vai mostrar a nossa aplicação rodando. Então, foi feito toda a pipeline aqui no GitLab, desde a construção da aplicação, possível execução de testes, verificação se as bibliotecas estão desatualizadas ou não, geração da imagem com publicação no Docker Hub e até a implantação no Kubernetes. Um detalhe que eu acabei esquecendo de falar é que cada job a gente consegue ver quanto tempo que ele durou. Por exemplo, esse aqui foi rapidinho, 17 segundos, né? Mas se a gente olhar na construção da imagem, a gente vai ver que passou um tempo bem maior. No caso, 6 minutos e 14 segundos. Então, a gente pode utilizar todos esses detalhes, né, para tentar fazer jobs que rodem mais rápido, né, para a gente conseguir diminuir o tempo para implantar a nossa aplicação. A gente consegue ter os artefatos para verificar erros, etc. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima eu vou mostrar como fazer a implantação dessa mesma aplicação agora usando o GitOps. Até a próxima!